há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
vamos continuar provando essa presença do Espírito Santo em nossas vidas, amém? A palavra de Deus no Salmo 122, 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita aqui, nessa casa, aqui dentro. Mas quando estamos aqui reunidos, podemos dizer que se torna também a casa do Senhor, amém? Porque Deus está aqui, presente. E quando a presença de Deus se manifesta, todos nós somos e estamos, e onde nós estivermos, somos uma família de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que já são da casa, da família, aqueles que ainda não são, estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que aqui vocês possam sentir a presença de Deus através das nossas vidas e possam sair transformados. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Que um dia, Senhor, nascemos de novo e ele veio habitar dentro de nós. Muito obrigada por essa real presença que podemos contar 24 horas por dia, Pai. Obrigada por tua presença em nossas vidas. Aceita o nosso culto. Somos tão pequeninos, tão falhos e o Senhor tão grande. Mas mesmo assim, Pai, quando temos um coração quebrantado, eu sei que o Senhor recebe e aceita o nosso louvor. Então, que o nosso louvor possa ser a expressão da nossa humildade, a expressão do nosso coração. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tão profundo. Nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. E tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é curioso e poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos.
vida aos corações, vida aos corações, vida aos corações. A próxima canção é uma canção de comunhão. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Sei que muitos ainda estão receosos de abraçar por conta da Covid ainda, né? Mas você pode falar com seu irmão ao lado de alguma maneira, o olhar, né, de alguma forma. E também um momento que você pode dedicar seus dízimos, as ofertas que você trouxe ao Senhor. Você pode sair do seu lugar, vai dar uma boa noite a quem você ainda não deu. Vamos se movimentar um pouquinho. Feito japonês. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Diga pro seu irmão agora, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. amém. E que essa união nunca falte para nós, né? Amém. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir.
sua voz, tremer com sua voz. Quão grande É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. três se tornam em um. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare quão grande a igreja. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Oi. Teste. Oi. Som. 2. Tá? Chegando. Oi. iPhone. Boa noite, graças a paz. Todo mundo tá me ouvindo, né? Que maravilha, né? Poder louvar o Senhor, poder cantar. E essas canções são canções de exaltação, de adoração e exaltação, né? Que a gente aponta para o nome do Senhor. Quem é Ele, como a gente acabou de dizer. Quão grande é meu Deus. A gente começou a noite falando do Espírito Santo, né? A gente falou, seja bem-vindo Espírito Santo, com aquela música Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem transformar. Depois a gente passou para outra canção que fala do poder do Espírito Santo, tão profundo, né? O nome da canção. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, poderoso, abraça-nos, né? Mais ou menos por aí, a canção que diz. E por que a gente vai falar um pouco, continuar nessa noite falando do Espírito Santo?
bem especificamente sobre Atos dos Apóstolos, né? Semana passada o pastor Davi, ele começou a gente está começando, na verdade, a igreja, uma série de estudos sobre Atos dos Apóstolos. Semana passada Davi iniciou, eu estou aqui então continuando essa série de estudos, e hoje a gente está baseado em Atos do capítulo 1. Então, quando a gente foi pensar um pouco nas músicas, a ideia era aproximar as músicas da mensagem e a gente ter uma uniformidade aqui de pensamento e a gente ir para casa também pensando sobre o assunto, né, e cantando essas músicas. Né, a ideia é que a gente possa continuar o culto na nossa casa. Né? A gente encerra a celebração aqui, o nosso encontro, e continua em casa durante a semana. Essa é a proposta. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder para testemunhar. De onde vem o poder para testemunhar? Quem nos enviou para testemunhar. E testemunhar o quê? Né? Falar de quê? Dar testemunho de quem? E para quê? Né? São várias perguntas, reflexões, e a ideia é a gente refletir sobre esse texto de Atos, no capítulo 1, e o ponto-chave é do versículo 8. Mas a gente vai ler um pouco, eu não sei se pode apagar essa luz, talvez ajude um pouquinho, não acho que consegue apagar ela, não sei se alguém sabe qual é, por favor. E eu acho que vocês conseguem acompanhar comigo aí, né? Dá para ler? Atos, capítulo 1, versos 4 a 9. Eu vou ler aqui no meu. Atos 1, do 4 ao 9. Vamos lá, então. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não é isso? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Obrigado, Pai amado, por esse momento, por essa oportunidade que nós temos, Pai. Não somos nada, mas o Senhor nos usa como um canal, Senhor, como somos ferramentas que estamos sendo assim úteis, ajudando uns aos outros, encorajando, e é isso que nós queremos fazer essa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo possa falar, que o Senhor possa falar e que a gente possa sair daqui pensando nos Teus feitos, como o Senhor é grande, como a gente acabou de cantar, como a gente não pode Te compreender completamente, porque o Senhor é muito maior do que o nosso entendimento. Nós só Te agradecemos pela oportunidade, pela misericórdia, pela Tua graça, todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, o texto que a gente vai refletir um pouco essa noite, irmãos, está baseado em Atos 1, e esse texto que Jesus, antes de subir aos céus, né, no final do capítulo 1, se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus, né, sobe aos céus, ele fala ali, e os apóstolos, então, eles pegam essa palavra e guardam no seu coração e vão levar, testemunhar de Jesus Cristo, né? E naquele momento ali, eles se perguntavam qual seria o tempo de restauração do reino a Israel, antes de Jesus subir aos céus. E Jesus disse: não compete a vocês saber sobre os tempos e as épocas que Deus já preparou, mas eu quero dizer algo que é mais importante para vocês. E eles falam, então, aqui ele centraliza e ele destaca nesse versículo 8, né, que diz o seguinte, vamos ler juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus disse, não se preocupe sobre o tempo, sobre o que há de acontecer. O que eu quero que vocês lembrem é isso, né, que vocês vão receber o Espírito, né, que eu mesmo havia dito, que iria enviar, que não deixariam vocês órfãos quando eu subisse aos céus, e que vocês não ficariam apenas aqui nessa cidade, em Jerusalém. Lembre-se para que vocês vieram, né, mais ou menos isso em outras palavras, e o Evangelho tem que seguir, tem que sair daqui dessa cidade. Então era isso que Jesus trazia para eles. Então Cristo, nesse momento, ele declara o propósito do batismo do Espírito Santo. O batismo, deixa eu ver se é isso aqui. Então o Espírito Santo iria descer, eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem o quê? Testemunhas, né? Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo, que está ligado ao propósito do próprio livro de Atos dos Apóstolos, que é o quê? Testemunhar.
A ideia é que o Espírito Santo viria e iríamos ajudá-los a testemunhar com grande poder. E aí seria o estabelecimento da igreja, não só aos judeus, mas também aos gentios. Então, o livro de Atos, ele traz isso, a forma como a igreja crescia, se estabelecia e também se estendia, né? Se expandia pela região ali, não só de Israel, mas para o mundo. Então, vamos olhar um pouquinho cada frase, a gente vai olhar um pouquinho cada parte aqui desse versículo, tá bom? Bem, isso aqui já falou. Então, recebereis poder, é a primeira parte do versículo, vocês receberão poder, né? Então, assim, há uma série de termos que poderia ser usado para a palavra poder, né, do grego. Aí, mas Lucas, que foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, ele empregou uma palavra para poder, que era uma palavra muito forte. E talvez aqui expressasse mais o significado do poder do Espírito Santo ali naquele momento. E a palavra é dinamis, tá? Dinamis lembra para a gente já um artefato explosivo, né? Que é o quê? Dinamite. Né? Então, imagina, quando a gente fala de dinamis, quando a gente fala de dinamite, a gente lembra de quê? Poder, explosão. A gente vê as construções de vez em quando implodindo um prédio, ou a gente até vê explosões, né, acontecendo, e a gente vê a força e a energia que vem dali. Então, o termo poder que Lucas escolhe não é por acaso, porque o poder que viria, né, do Espírito Santo era no sentido exclusivo. É a palavra do poder sem fronteiras, um poder milagroso, né, um poder sobrenatural, que melhor representa a ação poderosa do revestimento do Espírito Santo na vida do crente e da igreja. Amém? Então, lá em Lucas 24, 49, diz assim: permanecei, pois, na cidade, disse Jesus aos discípulos, a quem ele havia comissionado para evangelizar o mundo, até que do alto sejais revestidos do poder. E aí a gente vai vendo os textos todos contribuindo e chegando num ponto, né? Aqui em Atos 1, Jesus já tinha dito, permaneçam em Jerusalém, mas vocês vão receber poder, e esse poder do Espírito vai proporcionar você a sair daqui e fazer coisas muito maiores. A gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente. Então, deixa eu olhar o que é que eu coloquei. Tá. Então, esse era um poder, não era qualquer poder, mas era um poder que era necessário para que os apóstolos pudessem, de fato, ser testemunhas de Cristo ao mundo, né? E aqui tem alguns textos interessantes, né? Quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, lá em Atos 2, é quando a gente vê de fato, se eu continuar a leitura aqui, Atos 2 a gente vê a descida do Espírito Santo se cumprindo o que Jesus havia falado, sobre o grupo de irmãos que estavam ali, 120 crentes, né? Incluindo os apóstolos, desce no momento de Pentecostes, e a gente vê lá que em Atos 4 diz assim, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Veja que essa palavra poder, ela vai acontecendo à medida que a igreja ela vai avançando. Então, eles davam testemunhos com grande poder. Acredite, com grande energia, eloquência. Eles falavam de algo que eles tinham visto, né, que tinham vivido. Eles não falavam de algo que haviam apenas recebido de ensinamentos, né, mas da experiência dele com o Salvador. Eles tinham visto Cristo morrer, ressuscitar. E o Espírito Santo dava-lhe poder, ousadia, para proclamar essa verdade. Em Atos 6:8, Estevão, cheio de graça e poder, mais uma vez, dinamis, fazia prodígios e grandes sinais. Temos também a declaração de Pedro na casa de Cornélio a respeito de Jesus, que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Atos 10:38. Então, nesses exemplos, Lucas ele revela desde o princípio do Evangelho como foi disseminado o poder do Espírito Santo. Então, esse texto aqui também ele revela para a gente, lá do apóstolo Paulo, Romanos, ele escreve o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Assim, o que eu acho impressionante nesse texto, de fato, é o poder do Espírito, que ele diz que ressuscita o próprio Jesus, e vai além disso, né? O apóstolo Paulo diz que esse Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em onde? Em quem? Em nós. Então veja que a gente às vezes não percebe o poder que há em nós. Mas esse não é um poder para que a gente se vanglorie, né? Inclusive, nós temos esse né, é como um tesouro no vaso de barro. Esse poder do Espírito Santo, um presente, né, do próprio Jesus, para não nos deixar órfãos, mas temos esse poder tão grande
é um poder que ressuscitou o próprio Cristo, ele está em nós. E é uma pergunta que não precisa me responder para você refletir, o que a gente faz com esse poder? Será que a gente percebe esse poder? Será que a gente entende esse poder? Será que a gente usa esse poder? O poder está disponível, né? Todo aquele que recebeu Cristo como Salvador, ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a ideia é que ele está se movendo, é um dínamo, né? Como um poder que está pronto para explodir, uma explosão. E a gente vai ver que essa explosão aqui, nesse momento da igreja, era uma explosão que era mais vista, era mais clara. A gente vai ver um pouquinho mais à frente por quê, né? Mas talvez muito do poder do Espírito Santo era muito claro aqui, no momento que a igreja estava se expandindo, que precisava conhecer quem era Deus, que não viram os milagres de Jesus, eles estavam vendo os milagres de Jesus através de quem? Dos apóstolos. Então eles viam pessoas sendo curadas, né? Pessoas sendo salvas, milagres aconteciam ainda para que o nome de Cristo, né, pudesse ser reconhecido tanto entre os judeus como os gentios. Amém? Então, a primeira parte eles receberiam esse poder, que não era qualquer poder, era um poder sobrenatural, era um poder especial, era um poder que dava ousadia, diferente, né? Então, receberiam o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Antes de sua morte, Jesus prometeu que ele e o Pai enviariam aos seus discípulos outro Consolador. Lembram disso? Eu vou ler aqui, se você quiser abrir na sua Bíblia, eu não coloquei ali, João 14, 16 e 26. João 14, 16 e 26. João 14, 16 diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E o 26, né? O 26 diz o seguinte: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu lhe disse. Então, Jesus já havia prometido, falado, que enviaria o Espírito Santo. Talvez os discípulos ali não compreendiam totalmente a importância e a necessidade do Espírito que viria sobre eles, né? E aí a palavra que no grego tem para, acho que eu coloquei aqui, né? Para descer sobre vós, cadê? Consolador, né? A gente viu que conselheiro e consolador é paracletos. Paracletos é a palavra grega usada para consolador, que significa advogado, no sentido mais amplo, né? A pessoa que provê conselhos, encorajamento e força. Então, o Espírito Santo, ele é mais que uma energia, ele é mais que algo muito distante, né? Ele é muito mais do que aquela pomba ele veio sob forma de pomba, de fato, no batismo de Jesus Cristo. Então, ele como consolador, como conselheiro, que traz encorajamento, ele é o quê? Uma pessoa. O Espírito Santo que veio, né, para nós, desde essa época, ele é um ser pessoal, relacional, que eu posso me relacionar com ele, né? Ele participava da criação do mundo, lá em Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A triunidade já estava ali presente. Deus Pai, Espírito, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E no Novo Testamento ele surge como uma pessoa distinta da divindade, coigual com o Pai e o Filho, formando o quê? A triunidade. Ele fala, ele ensina, ele testemunha, prescruta ou vasculha, né? Sonda o coração. Ele intercede ao Pai. Tudo isso é o quê? Atos de uma pessoa. São atos de uma pessoa. Então, o Espírito Santo que foi enviado por Jesus ali naquele momento e que permanece conosco até hoje, amém? Nossa, o Espírito Santo, ele está naquele que nasceu de novo. Ele é uma pessoa. E é interessante porque muitas vezes a gente entende muito bem o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como é a minha relação com o Espírito Santo? Inclusive, existe um livro, né, que eu não lembro o nome do autor agora, mas diz assim: Bom Dia, Espírito Santo, de Benny, né? Então, por mais que esse nome do autor tenha umas coisas negativas, mas tirando o que é bom, né, você pode perceber o seguinte: ele vai dizer assim para a gente perceber mais e talvez aproximar nosso conhecimento com essa pessoa do Espírito Santo. Eu acho que vale a pena do livro é isso. Então, Bom Dia, Espírito Santo, por quê? Né? A gente ter esse Espírito, saber qual é o dom do Espírito, o que é que ele nos capacita, né? Então, qual a diferença do Espírito naquele momento que ele desceu na igreja primitiva iniciando e hoje? Mudou alguma coisa? Então, a gente precisa conhecer mais sobre o Espírito, que é uma pessoa, né?
Deixa eu ver aqui. Pronto, então assim, o pleno... então, eu estava falando para vocês o seguinte, muito maior que os milagres. Pronto, então assim, o poder do Espírito, né, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e muitas vezes a gente fala sobre esse poder do Espírito Santo, o que é que vem na nossa mente, geralmente, né? Eu estava até brincando com os meninos, porque quando a gente fala do poder do Espírito Santo, a gente pensa em dons de línguas, eu não sei porquê, só isso, né? Eita, o dom de língua, o poder do Espírito Santo. Será que é só isso o poder do Espírito Santo? Né? Com certeza não. A gente acabou de ver aqui, ó, que todos isso são atos do Espírito Santo que Jesus enviaria. Consolador, conselheiro, encorajador, aquele que dá força, né? Aquele que aponta para o Pai, aquele que ia mostrar aos discípulos, né, quem era Jesus. Então, a presença do Espírito Santo ali era fundamental. A obra do Espírito é glorificar Jesus Cristo. Glorificar quem? Jesus Cristo, né? Mostrando aos seus discípulos quem era Jesus. O Espírito ilumina, regenera, santifica, transforma. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Por que eu digo isso? Porque a gente às vezes associa apenas o ato do Espírito, ser cheio do Espírito. Algumas igrejas, denominações, elas focam no falar em línguas. Mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Né? Inclusive, o apóstolo Paulo, ele combatia essas pessoas que se diziam que eram mais santas e capacitadas que as outras, por falar em línguas, dizendo, como é que vocês se vangloriam, né, de ser mais fortes e poderosos que os outros, e estão aí se comendo uns aos outros, brigando na igreja. Né? E aí o fruto do Espírito está aí, ó, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade. Será que a gente precisa disso hoje? Será que eu preciso? Né? Será que a gente precisa, talvez, apertar lá, se fosse um aplicativo, né? Instalar o aplicativo, né, do Espírito Santo? Né? Ele pode ter baixado lá em você, mas você não instalou ainda. Então, é hora de instalar, talvez, para ele tomar espaço, crescer. E quanto mais você dá espaço para o Espírito Santo, menos espaço a gente vai ter para o quê? Para a carne. Não é isso? Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? E serão minhas testemunhas. Para esse fim, foram designados. Para esse fim, e para prepará-los para isso, né? Estiveram com ele por mais de 3 anos. Os discípulos estavam com Cristo, andando com ele naqueles 3 anos, né? Observando como ele falava, quando ele não falava. Quando as pessoas procuravam ele, né, e os discípulos diziam, Senhor, estão procurando o Senhor ali, o pessoal conheceu os seus milagres, seus atos, e ele, não é minha hora agora. Saía e ia para o monte orar. Então eles perceberam, quando Jesus, de fato, tinha que alimentar a multidão, fazia milagres, multiplicava pães, peixes, dormiam com ele, sentiam o seu cheiro e tocavam, fantástico. E agora era a hora de eles serem testemunhas para outras pessoas que não tiveram o mesmo privilégio. E eles fizeram isso tão bem que a gente hoje está falando de Cristo aqui, né? Tão bem que isso chegou para nós. Foi tão bem feito, aqueles 3 anos, né, do Cristo, quando iniciou seu ministério, que eles disseram, não tem outra coisa, eu não tenho por onde correr. Né? Eu tenho que falar disso, eu tenho que anunciar disso, porque foi tão bom para mim, que me transformou, e essa palavra não pode ficar comigo, ela tem que sair de mim, tem que alcançar outras pessoas. Então, todo o poder, a vinda do Espírito Santo, teria esse objetivo, para que eles fossem o quê? Testemunhas. Era para que o poder do Espírito Santo formasse pessoas mais orgulhosas, dissesse, esse é o cara que toca melhor, esse aqui canta melhor, porque ela tem mais poder do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo, né? Unção para pregar a palavra, não necessariamente, mas para que eles pudessem ser testemunhas. Né? E existe uma palavra que a gente conhece bem, mártir, né? A palavra mártir, ela está totalmente ligada à palavra testemunha. O mártir é um nome dado, né, aos que sofreram em tempos de perseguição. A razão pelo qual esse nome foi dado a eles foi que eles prestaram testemunhos de vida, instruções, morte e ressurreição do Senhor Jesus, mesmo em meio à perseguição e morte. Então, daí testemunhas, surge essa palavra mártir, pessoas que deram suas vidas, que não tiveram medo de ser perseguidos. E a gente sabe que os discípulos sofriam muito a perseguição por causa do nome de Cristo. Os apóstolos, cada um teve uma morte horrível, né? De fato, cruel, né? Eu não sei todas não, mas mortes
pregados na cruz, como Cristo, decapitados, mas eles não tiveram medo de ser testemunhas. Eles cumpriram porque entendiam que para isso eles foram chamados. E aí eu queria trazer esse texto, novamente, de Jesus Cristo, Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler juntos aqui? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Amém? Mais uma vez, Jesus dizendo para eles: olha, vocês têm uma missão. Da mesma forma que eu vim, né? Eu vim cumprir minha missão, fui para a cruz, morri, trouxe você de novo para o contato com o Senhor, né? Eu quero que vocês sejam também, façam discípulos. Antes, ele disse aos discípulos o que? Ele escolheu os 12 e disse: vinde após mim, né? Vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Os anos se passaram, 3 anos por aí, depois ele diz o quê? Agora vocês vieram, vinde, agora vocês vão. Agora é a vez de vocês fazerem. Agora é a vez de vocês cumprirem e fazer o quê? Discípulos. Ele poderia ter dito várias coisas. Vão e façam igrejas. Não é que é errado abrir igrejas. A gente precisa. A igreja, né, se expandiu, ela vai crescendo e a gente vai precisar de templos. Mas ele não disse, escrevam livros, façam igreja, né? Bababá. Jesus também não fez nada disso. Ele não escreveu livro, ele não casou, ele não estava preocupado com templos, ele estava preocupado com o quê? Fazer discípulo. Então, essa é o coração, né? A gente chama o coração da grande comissão, é fazer discípulos, independente do que a gente faz na igreja, se a gente toca, canta, se a gente tem o ministério da oração, o ministério do bazar, né? Da biblioteca, da cozinha, louvor e adoração da música, a gente precisa encontrar meios de, enquanto a gente está na caminhada, fazendo tudo isso, a gente fazer discípulo, né? E aqui não é pressão minha, é a ordenança de Deus, né? Por mais difícil que seja a gente encontrar tempo, porque a gente vive correndo contra o tempo, a gente não tem tempo para nada. Será que a gente não tem tempo para nada? Ou a gente não tem tempo para aquilo que a gente não dá prioridade? Porque a gente consegue organizar o tempo para muita coisa. E é assim, enquanto eu estou na escola, na faculdade, em casa, eu posso fazer discípulos ou não? Eu preciso vir para cá para fazer discípulo? Não. Né? Ensinar, andar com alguém junto, chamar alguém para comer na minha casa, chamar alguém para lavar o carro comigo, ou então eu lavar o carro de alguém, ajudar alguém a fazer compras. Eu posso testemunhar de Cristo nesses momentos ou não? Com certeza. Então a gente pode aproveitar. Não precisa criar mais um dia. Pastor Davi, né? Chama com Davi. Davi, eu preciso criar mais um dia para fazer discípula na igreja. Né? Não precisa criar um dia para vir para cá. É no dia a dia, né? É enquanto a gente está andando, enquanto a gente está nesse vão aqui, né? Enquanto a gente está no nosso vivendo, a gente pode sim, precisa fazer discípulos. Então, Atos 1:8, ser testemunhas, ele casa exatamente com essa ordenança, né? E ser testemunhas onde os discípulos estavam ainda em Jerusalém, mas ele fala o seguinte: em Jerusalém, em Judéia, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é bem interessante isso aqui, porque a gente vê que, e a gente pensando em discípulo, discipulado, evangelização, a gente vê que a evangelização, a gente não pode pensar na evangelização apenas numa cidade. Né? A gente não pode pensar só, vamos fazer discípulos só em Arco Verde, porque eu sou daqui dessa terra, meu trabalho está aqui, eu faço parte da Koinonia Arco Verde. A gente sempre precisa estar com o olhar onde? Mais à frente. Né? Até porque igreja é isso, né? Ser chamado para fora, ser chamado para ajudar, para fazer diferença. E aí a palavra de Cristo é: em Jerusalém, onde eles estavam, na Judéia, em cidades mais avançadas, mas vocês serão testemunhas também aos confins da terra. Né? E é interessante que esse versículo de Atos 1:8, ele é o esboço para o livro inteiro de Atos. Né? Deixa eu passar aqui. Está aqui, né? Jerusalém, os discípulos estão em Jerusalém, nas redondezas ali, nos capítulos de 1 a 7. Em Judéia e Samaria, você vai ver nos capítulos de 8 a 10. E confins da terra, dos capítulos 11 ao 28. O evangelho saindo para distantes mesmo, para judeus e gentios fora da região. Né? Jerusalém, que é a capital, acontece um fato interessante. Né? Vamos ver Atos 1:8. Atos 8:1 e versículo 4 diz assim: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém.
todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, Atos 1:8, ele mostra exatamente quando eles saem de Jerusalém e começam para ir para a Judéia e Samaria. Aconteceu o quê? Uma grande perseguição. Então, eu gosto de pensar assim, né? E eu fui aprendendo a pensar que a igreja começou a expandir, Atos 2, Pentecoste. Logo no Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro, lembram? Muitas pessoas de várias nações ali, o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de, eu acho que era 120 cristãos, e eles começam a falar em línguas estranhas, diferentes. E aquele grupo de várias nações, de judeus e não judeus, eles começaram a ouvir a pregação da palavra na sua própria língua. É como se eu aqui estivesse falando em português e tivesse alemães, russos, americanos, japoneses, e cada um ouvia na sua própria língua. Então, o Espírito Santo ali estava atuando nesse sentido. A igreja começa a crescer. Atos 2, a gente vê a igreja primitiva se formando, né? Eles cresciam o quê? Na comunhão, na palavra, na oração, né? E a igreja começava a tomar forma e Deus acrescentando pessoas à igreja, Atos 2, 42 e 47. E eu fiquei pensando assim, a igreja estava um cenário muito bonito. A igreja crescendo, as pessoas testemunhando, as pessoas sabiam quem era da igreja. Aquele ali é um cristão. Ele é diferente, ele fala diferente. Ele parece um Cristo. Aí começou a chamar o nome de cristão, né? Pequenos Cristos. E começaram a ficar meio que acomodados ali naquela cidade. Será que não? Será que não é isso que acontece às vezes nos nossos grupos pequenos? A gente tem um grupo pequeno de 5, 4, aí vem uma pessoa convidada. Trouxe um amigo, aí tem gente que faz, rapaz, aquela pessoa ali vai quebrar o clima da gente. Tá tão bom, né? Tão intimidade e tal. E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar o novo. A gente prefere ficar ali, daquele grupinho, mas Deus não quer só grupinhos. Ele quer que a gente comece a multiplicar, a crescer e multiplicar. Talvez os discípulos, os apóstolos ali com a igreja, estavam meio que acomodados naquela comunhão, crescendo, mas aí vem o que? Uma perseguição. Deus permite, não quer dizer que Deus mandou, mas uma perseguição vem sobre a igreja, e a partir daí que a igreja acorda e se espalham, né, por medo da perseguição, chegam a Samaria, a Judéia, né, e a Samaria. Então, quando está tudo muito calmo, às vezes na vida da gente, está tudo tão tranquilo, né? Às vezes a gente não busca muito Deus, não. Está tranquilo, está maravilha. Está tão bom, minha família está boa, os meninos não aperreiam, né? O meu trabalho está bom, não preciso de mais nada, não. Eu nem venho para a igreja mais, né? Está tudo tranquilo. Aí, de repente, uma situação difícil não acorda a gente, não tira a gente do lugar, né? Vem uma pandemia, assim, de repente, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou trabalhar? E aí, essa situação de perseguição, nesse caso, ela serviu para acordar a igreja. E a igreja, de fato, foi e não parou de se expandir. Jerusalém, Judéia, Samaria, né, e confins da terra, que é as partes mais extremas da terra, né? A expressão aqui deve ser claramente considerada como incluindo as terras dos gentios, né, e dos judeus. E, de fato, Atos 1:8, então, mostra como estava acontecendo, como deveria acontecer a evangelização, né, e para que servia, então, o Espírito Santo, o seu poder, para encorajar, para dar poder àqueles apóstolos e àqueles que estavam se convertendo, a mostrar, de fato, né, através de milagres, através de curas, que a gente não vê tanto, parece hoje, né? 2022, a gente parece que não vê tanto essa forma de atuação do Espírito Santo. Curas, milagres, será que acabou? Não, mas naquela época era muito mais necessário, né? Era muito mais necessário, não quer dizer que acabou, mas naquele momento era muito mais necessário, porque as pessoas iriam ver de uma forma contundente, poderosa, milagrosa até, quem era Deus, né? Quem era Jesus que os discípulos falavam, que os apóstolos estavam falando agora, iam ver na pele de fato o que estava acontecendo, né? Eu queria ler aqui, só para concluir, né? Em João 14, se você tiver a Bíblia, você pode abrir também. João 14, do 12 ao 14. Ele diz o seguinte, Jesus, né? João 14, do 12 ao 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pediram em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Então veja, as palavras de Jesus aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Que coisas maiores seriam que ele está dizendo que a gente iria fazer? Que os discípulos, que os apóstolos iriam fazer? Eles já tinham feito coisas tão grandes, será que ainda seria possível fazer coisas maiores? Né? E aí o que a gente pode pensar Jesus teve quanto tempo de ministério? Ele teve 3 anos de ministério. Né? Ele não teve a vida inteira trabalhando para o reino, mas porque era necessário aquele tempo, aquele momento, né? Está tudo muito bem planejado. E ele ficou onde? Jerusalém, Israel, terras ali próximas. Ele disse que nós faríamos coisas muito maiores, porque ele teve 3 anos, mas as gerações que viriam para frente teriam a sua vida inteira, né? Teriam a vida inteira. Eles poderiam ensinar os seus filhos a fazer essas coisas. E os apóstolos, em Atos, que a gente vai continuar vendo os estudos, eles de fato fizeram coisas como Cristo fez e até maiores. Eles saíram de Jerusalém, eles foram para os confins da terra, e chegou até a gente hoje. Né? E não foram 3 anos, foram décadas, séculos e milênios, e a gente está recebendo essa palavra hoje. Muitos ainda não receberam. E aí você pode dizer, mas como é que isso aqui se aplica a mim? Será que isso aqui se aplica a mim? Confins da terra? Eu diria que sim, né? Eu acho que não. Na minha experiência, Deus tem chamado, né, levantado pessoas para ir para os confins da terra. Nossos pastores é um exemplo disso. Eles estão aqui no Brasil. E quantos outros estão fora do seu país? Né? Então, missões, mais uma vez, a gente não pode nunca pensar como Cristo ensinou. É aqui, é além. A gente está em Tupanatinga, né? Graças a Deus por isso. A gente pode estar fora de Pernambuco em breve, Igreja Batista Koinonia, aonde? Em algum estado aí, fora de Pernambuco. E Igreja Batista Koinonia fora do Brasil, ou não pode? Pode. Amém? Sei não, pastor, o pessoal está meio desanimado. Não sei. Acho que estão pensando que o Senhor vai para fora, vai deixar a gente, né? Eu não sei, mas a ideia é essa. Então, pode ser que você não vá para fora do Brasil, mas você pode ir como? Como é que a gente pode cumprir fazer missões até confins da terra, fora do Brasil? Será que quando a gente ora para um missionário que está lá, a gente não está indo? Está ou não está? A gente não está indo com as nossas pernas, mas a gente está pedindo a Deus, a gente está intercedendo, a gente está livrando, a gente está pedindo proteção a Deus sobre a vida daquela pessoa, lá no outro país, precisando, às vezes, de coisas básicas, né? Quando a gente contribui financeiramente, será que a gente está indo até os confins da terra? A gente está. Né? A gente está. E assim, eu sou um exemplo disso, né? Eu e Nívia, de como pessoas foram até os confins da terra, orando por nós, nos intercedendo, e como foi importante para a gente. Como a gente, né, eu estava pensando sobre isso, como a gente tinha um cuidado enorme com o que chegava financeiro, né? Porque a gente não estava ali para ostentar nada, pessoalmente, roupas, casas, nada. A gente queria valorizar cada pessoa que entregava R$1, R$2, não era? E era fantástico para a gente saber que tinham pessoas orando para nós. E só um testemunho bem rápido, né? A gente tinha momentos que a gente recebeu, acho que foi aniversário, não lembro, um caderno, tipo um diário, né? E tinham cartas de todos da igreja, pessoas que mandavam para a gente. O Nívia, tenha força, fé, continuem, nós estamos orando por vocês são importantes, vocês são muito, né? Poxa, como aquilo ali ajudava a gente, momentos que a gente pensava em vir embora para cá, né? Que a gente tinha as dificuldades nossas, pessoais, e a distância, enfim. Mas como a gente recebeu esse caderno, disse, puxa, não dá para voltar agora, a gente precisa continuar. A gente entendia que de Deus que aquele momento era nosso, a gente tinha que dar conta daquilo, por mais que tivéssemos dificuldades. Então, nós podemos fazer missões aqui, fora daqui, onde Deus mandar, indo, contribuindo financeiramente, orando, mas nunca esquecendo que é aqui onde a gente deve fazer discípulo, né? Onde a gente está, a gente pode influenciar, a gente pode ser testemunha, a gente deve ser testemunhas. Né? O Espírito Santo está conosco, ele nos capacita, ele nos encoraja, ou não? Né? Será que não é isso que ele está tentando fazer aqui hoje? E todos os domingos a gente vem para cá por quê? Para que a gente possa ser encorajado, a gente possa ser reanimado, porque os dias são difíceis, porque o trabalho é difícil, desencoraja, os relacionamentos às vezes acabam com a gente, né? Porque a pandemia deixou marcas e a gente precisa se reunir como igreja para a gente ajustar o foco, né? É como aquele carro na estrada, se o farol não está centralizado,
o farol vai para um lado, para o outro e fica escuro no meio do caminho, a gente não sabe para onde está indo. Então a gente precisa ajustar o foco da gente. E cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente medita, cada vez que a gente está em grupo pequeno aqui na grande celebração, a gente está sendo encorajado pelo Espírito Santo. E essa foi a estratégia de Jesus Cristo. Eu vou embora, mas não vou deixar vocês órfãos, né? Vou deixar o Espírito Santo com vocês. E não esqueçam, eu vou voltar. Vou voltar e já estou preparando lugar para vocês, né? Então, 2000 anos atrás, Jesus já estava pensando em você, preparando lugar para você, né? Já parou para pensar nisso? Que há 2000 anos atrás a gente, meu Deus, né? Nem existia, nem né? Ele já estava preparando um lugar para aqueles que crescem nele. Então, que essa noite seja uma noite de você voltar os olhos para ele, novamente, né? Eu voltar a você, dizer, Senhor, eu não sou nada, eu dependo do Senhor e agradeço, né? Porque o Senhor, antes de ter criado tudo, pensou nisso aqui, numa família que ele pudesse chamar de filho, que ele pudesse conviver junto. Esse sempre foi o desejo de Deus. E ele vai voltar para nos levar. Amém? Deus abençoe você. Era isso que eu queria trazer a mensagem dessa noite. É que a gente possa pensar sobre, releia em casa, leia o livro de Atos, né? Nos próximos capítulos, a gente vai continuar falando sobre isso. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar em espírito e em verdade. Vamos adorar o Senhor, essa todos conhecem, né? Uma música antiga. Vamos abrir nossa boca e cantar com toda a força. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Senhor, te entregamos nosso
Senhor, é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, é estar nos átrios do Senhor. Flui o amor, é meu prazer só te adorar. Me desflui o amor, é meu prazer só te adorar. Ministrando louvor, é meu prazer te adorar. Onde flui o amor, eu nasci pra te adorar. Ministrando louvor, ministrando louvor. Obrigado, Deus, por este culto. Recebe a nossa adoração. Que sejamos testemunhas vivas da Tua palavra em qualquer lugar que estejamos. Amém. Amém. Vamos em paz para os nossos lares.